Oi, pessoal, eu sou a Gabriela Pereira, sou psicóloga, me formei pela PUC aqui do Rio Grande do Sul e faço formação em terapia do esquema pela Weiner. Bom, esse é o Modo Vozes, o nosso canal do YouTube e do Spotify que vocês encontram como Psicolab. E aqui a gente fala sobre saúde mental, sobre psicologia e sobre diferentes trajetórias dentro do campo da psicologia. Então hoje eu tô aqui com a Vicky Duarte, minha convidada, e ela vai contar um pouquinho sobre as frustrações, o que deu certo, o que deu errado, como que foi esse começo na psicologia. Então Vicky, né, ela é escritora, ela é psicóloga, ela é tudo dentro da psicologia. Então eu vou deixar que tu te apresente, nos conta aí como é que foram esses teus primeiros passos, como é que tu chegou até onde tu tá hoje. Oi, pessoal. Então, eu sou a Victoria Duarte, sou psicóloga clínica, me formei há uns 7 anos. Agora a gente estava conversando, não tenho certeza, acho que são 7 anos. Eu sou especialista em terapias cognitivo-comportamentais e formada pela terapia do esquema. Então, eu me intitulo como terapeuta do esquema, que traz técnicas e bebe um pouco da abordagem de terapias cognitivo-comportamentais. Eu atendo adolescentes e adultos hoje, já atendi criança, não foram experiências muito interessantes para mim, mas é aquilo, né? A gente precisa experimentar para ver o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E até fica a dica para os estudantes, né? Testem, treinem a hora que vocês têm de experimentar todos os públicos, todas as áreas, é muito na faculdade. Não que depois tu não possa, né? Mas assim, tu tem muito mais liberdade e espaço para fazer isso. E então eu sou professora, e eu agora estou assumindo a 3ª turma de professora tutora aqui na Weiner. E vou ajudar aí os alunos dessa formação incrível com o nosso Jeffrey Young. Ah, é verdade. Vai ser demais, demais. E sou supervisora, sou escritora. E aí a gente vai, né? Se conhecendo, explorando esse mundão aí. Que legal, e é um mundão que tem bastante coisa pra explorar mesmo, né, Vicky? Até tu ia falando das tuas primeiras experiências e eu fiquei pensando que um diferencial na psicologia são os estágios. É algo que a gente não vê tão forte em outros cursos, né? Porque, por exemplo, na PUC, que foi onde eu me formei, são 2 anos de estágio, até então, no meu currículo pelo menos era. E é 2 anos que a gente tem essa experiência mesmo pra estar vivenciando clínica, escolar, organizacional, para depois a gente ir afunilando o que a gente quer, né? Inclusive é algo que eu gostaria de perguntar para ti também, quando tu entrou na psicologia, qual que era a tua ideia, assim? Tu já sabia que tu ia pra clínica, tu já conhecia a terapia do esquema ou até a própria TCC mesmo? O que tu imaginava? Quais que eram as tuas fantasias, assim, em relação à psicologia? Quando eu entrei, na verdade, eu acho que eu conhecia psicologia somente com a área de psicologia clínica, né? Então, o psicólogo, ele faz psicologia clínica, ele atende no consultório, bonitinho. E é muito isso que se vende, né? Assim, no cinema, em séries, né? Enfim. E de fato foi isso que eu fiz, porque foi o que mais fez sentido pra mim, mas aí a gente tem várias áreas, né? Tem organizacional, tem área hospitalar, que tu comentou dos estágios. Eu fiquei 1 ano na Oncotrata, que é uma clínica de oncologia, trabalhando com psico-oncologia. Então eu fiquei acompanhando pacientes adjuvantes, neoadjuvantes, né? Então, que já fizeram cirurgia ou vão fazer depois, que estão em tratamento de rádio ou de químio mesmo. Então, foi muito especial, assim. Me lembro até hoje, assim, porque não tem como a gente não se vincular em certa forma, né? Ainda que não seja um terapeuta, ainda que não seja ambulatório, assim, na clínica, a gente acaba se vinculando com os pacientes. Eu me lembro que eu perdi uma paciente, eu saí do estágio, e era uma paciente que eu gostava muito, muito, assim. Que eu acho que até tinha alguma coisa de emaranhamento, mas tá, já trabalhei na terapia, já me distanciei disso. E eu pedi para as gurias, né, as enfermeiras, me avisem se um dia ela morrer, porque ela ia morrer. E daí, depois do estágio, elas me ligaram, acho que 6 meses depois, ela tinha de fato morrido. E foi uma perda muito grande, assim, então são vivências, assim, acho que os estágios, eles são momentos pra gente se entregar, pra gente errar, né? E o meu outro estágio foi no INTCC,
daí o estágio clínico, né? Onde eu atendia. Antes disso, eu fiquei, acho que uns 6 meses nessa mesma instituição, acompanhando os estagiários. Então, eu participava dos rounds, das supervisões, né, e etc. Então, ali foi onde eu aprendi muito, assim, porque eu entendo que a faculdade é como se fosse um cardápio, assim, onde tu vê todas as possibilidades, o que é, mais ou menos, cada abordagem teórica, para onde que dá para ir, né, então, escolar, como eu falei, né, hospitalar, organizacional, enfim, e a partir daí tu escolhe, né, então, eu sinto que eu realmente aprendi tecnicamente a partir do segundo estágio ali, que daí eu já emendei em 2 pós, né, fiz separado, eu queria fazer tudo junto, na verdade. Aí eu me lembro que alguém me disse, porque eu era aquela pessoa que eu perguntava pra todo mundo, perguntava, tá, mas me conta da tua experiência, o que tu acha que faz sentido eu fazer? Eu era bem assim, cara de pau, e eu acho que tem que ser cara de pau mesmo, porque eu queria muito ter aprendido outras coisas que eu acho que se eu não tivesse ido atrás, eu não teria aprendido, assim. Então, eu tento fazer a questão de ajudar muito os estudantes, por exemplo. Mas, então, depois eu me formei, eu fui especialista, né, em TCC, em terapias cognitivo-comportamentais. E tu fez a especialização onde? Fiz no INTCC. E depois, então, eu fiz a formação de esquemas. E na época era presencial, né, antes da pandemia. Agora também já tá voltando. E assim eu fui indo. E, claro, vários cursos, né? Aproveitava tudo que tinha dentro da minha área. Tu comentou sobre isso da terapia do esquema, né? Se eu sempre gostei. Eu sabia que eu queria clínica, mas não conhecia muito bem as abordagens. Sabia que eu não me identificava tanto com a psicanálise, pelo meu funcionamento, pelo meu jeito. E daí isso daí foi se confirmando ao longo, né, da faculdade. Aí eu tive a primeira aula com o Ricardo, né? E muito maluco. Que é um divisor de águas. Putz, baita divisor de águas. E ali que eu entendi, assim, pá, essa tal de terapia do esquema faz muito sentido. E a partir dali eu comecei a estudar fora, né? Assim, fora que eu digo começar a ler os capítulos devagarinho, né? E daí eu fui tutora até. Tutora não, mentoria? Como é que é o nome Na agora? faculdade? Na faculdade. Eu fiz mentoria, não sei se é mentoria. Me fugiu agora também. Eu acompanhei o Ricardo numa cadeira inteira com os alunos. Monitoria. Monitoria, isso aí. Fiz monitoria com o Ricardo. E bom, daí foi isso, assim. E desde lá, sigo estudando, sigo trabalhando. E como é que foi esse lapso, assim, entre a tua formatura e a tua formação em terapia do esquema? Primeiro eu subloquei, né? Não sei se é exatamente isso. Por exemplo, tu te formou e aí tu já te matriculou em terapia do esquema, tu fez primeiro especialização em TCC, como é que foi essa caminhada? Eu primeiro fiz a especialização, porque eu entendia que eu tinha que ter uma base antes de ir para terapia do esquema, que é uma abordagem dentro das TCCs. Aí eu fui, então eu já tinha aprendido algumas boas coisas no estágio, mas eu queria ter o título, porque na época para mim era importante e hoje não me arrependo, assim. Fiz grandes amizades lá, inclusive, que duram até hoje. Então, eu fiz a especialização e depois, quando eu tava no meu último semestre, talvez, eu já me matriculei na formação de esquemas da Weiner. Qual turma que tu pegou? Ih, nem ideia. Faz um tempo já. Sim, eu tô formada há 7 anos. Sou meio ruim com cálculos, com números. Mas faz um tempinho já. E é legal que agora tu tá como tutora, né, em uma das turmas. Então, experienciar esse mesmo formato, mas de uma perspectiva um pouco diferente, né? Exato. Quando eu fui convidada para dar a primeira aula aqui na Weiner, eu acho que... não me lembro agora quando que foi. Eu tô ótima com datas, com números. Economia cognitiva, pessoal. Mas eu fiquei muito feliz, assim. Eu fiquei muito animada justamente por eu estar do outro lado agora, né? Ensinando. E daí depois, quando o Ricardo me convidou para ser tutora da primeira turma de terapia do esquema, acho que era híbrida, não sei, ou online, confesso que eu não me lembro também. Mas
foi muito legal, assim, foi uma experiência demais, foi incrível. Eu e o Anderson, por sinal. E depois disso, então, ele nos convidou para outra turma. E dali foram muitas experiências, assim, foram coisas boas, coisas não tão boas, mas que me ajudaram, assim, a eu me conhecer, a eu me respeitar, eu me valorizar como professora também, sabe? E não só como psicóloga clínica. Porque é uma área que eu já mais ou menos tenho segurança, assim, a psicologia clínica, né? O meu lado terapeuta. E ali foi uma forma, assim, de eu também valorizar esse meu outro lado. Porque não é fácil, eu pelo menos, né? O meu lado pais hiperdemandantes, ele não descansa, assim, né? Agora ele tá bem melhor, mas, assim, ele atua bastante, assim, tem uma voz bem grossa, né? Então, foi uma experiência boa também por isso, sabe? De eu me lembrar e me dar conta, assim, opa, peraí, também funciona por aqui, né? E respeita o teu jeitinho de ensinar, sabe? Modula isso, modula aquilo, mas tu tem um jeito interessante e que faz sentido pra ti, principalmente isso. Exatamente. Que faz sentido pra ti. Então, vai que vão ter pessoas que não vão curtir tanto, vão ter pessoas que vão adorar e vão, né? Então é muito isso, assim. Ah, que legal, que legal. E a gente vem falando bastante sobre a psicologia clínica, né? Que é também o teu foco hoje em dia enquanto psicóloga, apesar de ser professora, escritora. E eu quero te perguntar o que é ser psicólogo clínico pra ti? É dar conselho? É pedir pra procurar uma resposta interior? O que é isso? É complicado, né? E eu já ouvi muito isso, acho que tu também, né? A gente já Já. ouviu muito. Ah, não, mas eu converso com um amigo. Ah, não, mas eu vou vou jogar tênis, daí minha terapia. Na verdade, tudo isso são atividades terapêuticas. Exatamente. Terapia é uma coisa completamente diferente, né? Não é somente um momento de escuta e escuta passiva, é uma escuta ativa que está embasado em ciência, né? Grande parte em ciência. Então, existe uma teoria por trás, né? Então, assim, não é só dar conselhos. Às vezes, eu até gostaria que fosse só dar conselhos, mas não é, entendeu? Não é, porque tem muito estudo por trás. E pior ainda é quando a gente tem que segurar o conselho que a gente quer dar. Sim. Né? Porque, na verdade, a gente entra nesse dilema e que bate de frente com essa ideia do senso comum, né? Além de que não é só dar conselho, muito pelo contrário. A gente não dá conselho, né? Porque é uma coisa muito de uma perspectiva nossa, de uma vivência que a gente está tendo ali enquanto telespectador, né? Mas dar um conselho para o paciente, direcionar ele para uma estratégia que talvez não seja a que faça mais sentido para ele é muito delicado, né? Então eu me pego pensando um pouco nisso também, que além de não ser isso, é justamente o oposto, né? A gente ajuda o paciente de outras formas, como tu mesmo disse. Existem técnicas, existem conhecimento, com um embasamento científico por trás, né? Então não é uma escuta, não é um aconselhamento, né? É muito diferente disso, assim. É interessante a gente pensar sobre isso justamente para as pessoas que estão eventualmente buscando pela faculdade de psicologia ou estão se formando, porque muitas pessoas passam pela faculdade e querem clínica, mas não tiveram a oportunidade de fazer estágio em clínica. Às vezes acontece, né? Quero clínica, é a minha área de interesse, mas os estágios são muito disputados, não consegui vaga, ou eventualmente também passei ali pelo processo de pandemia, então não consegui fazer o estágio como gostaria, né? E fica essa dúvida, fica esses fantasmas, né? Então é interessante a gente desmistificar também alguns conceitos e alguns preconceitos que existem para a gente conseguir seguir aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, apesar desses comentários, né? Apesar de ouvir algumas coisas que afetam, que machucam, que desautorizam um pouco aquilo que a gente gosta de fazer. Exato. Mas enfim, Vicky, e tu foi comentando até sobre se eu subloquei, se eu investi numa clínica pra mim, fui pra uma clínica já existente. Como é que foram os teus primeiros passos enquanto psicóloga clínica? Bom, quando eu me formei, quase que imediatamente eu subloquei uma sala, só que daí era por hora, porque eu tinha um paciente. E eu tinha a paciente, que eu brinco com uma amiga minha que foi morar fora e ela tá recomeçando a vida lá, né? Daí a gente brinca assim, tá, eu tenho a paciente, porque ela tá começando, né, a fazer o nome dela lá e etc.
Então eu tinha a paciente. Então eu ficava. Não, eu não aluguei, não subloqueei por uma hora, eu subloqueei turno, isso aí, foi o turno. E daí nas outras horas eu ficava estudando, né? Depois de um tempo, um bom tempo, eu subloqueei, inclusive, no consultório da Kelly, no Valência. Fiquei um tempo lá também. Depois eu fui pra outro. E tudo na ideia, assim, de... Eu ficava insegura de eu abrir o meu próprio espaço, né? Porque eu era muito nova ainda, né? E iniciando a carreira, imagina. Então, depois eu aluguei daí uma sala pra mim. Que daí era meu espaço, assim, né? Eu tinha 2 salas, eu conseguia estudar numa, eu atendia noutra. Tinha salinha de espera, sabe? Muito, muito perto do que eu gosto, assim, da minha carinha. Aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que não. Dá pra eu investir numa sala. Então, eu comprei minha própria sala, com a ajuda dos meus pais, né? Claro, como ainda iniciante na época. E ali no Moinhos, inclusive. E daí eu fiz total com a minha cara. Então, foi muito bom, assim. Acho que não me arrependo dessa trajetória, sabe? De ir aos pouquinhos, de ir sentindo. Seguido que a gente se forma, a gente fica com essa sensação, né? De, e agora o que eu vou fazer? Porque pela primeira vez na vida, outras pessoas já passaram por outras graduações também, mas pela primeira vez na vida talvez eu não seja mais estudante, né? E agora eu tô aí nessa trajetória. Eu respondo por mim. Exatamente. Tô na trajetória profissional, preciso fazer isso dar certo, né? Já estudei tantos anos pra chegar aqui. Então, a gente fica com essa sensação mesmo de, mas se eu for por aqui, eu não posso apostar todas as minhas fichas numa sala, quando vê eu mudo de abordagem, mudo de perspectiva, não quero mais a clínica, não era o que eu imaginava. E aí, tô com essa sala aqui, então o que eu vou fazer? Né? Então, a gente constrói aos pouquinhos, dando pequenos passos, como tu mesmo falou, né? Exato. E a ideia da ajuda, nossa, é essencial. Essencial. Podendo, né? Não é todo mundo que tem, né? Mas podendo. Exatamente. E é interessante a gente ter essa conversa agora, porque daqui pra frente acredito que as trajetórias mudem um pouco, né? Porque com a pandemia, essa questão do atendimento online, eu lembro assim, até hoje, que eu tava numa aula da graduação, não tinha pandemia, e uma professora minha foi falar sobre atendimento online. E foi chacota, assim, todo mundo riu, não, atendimento online, tipo assim, essa aula não é pra mim. Né? E eu acho que naquele semestre, um pouquinho depois, talvez, porque a pandemia começou no início do ano, isso deve ter sido no semestre anterior, começou a pandemia e aí todo mundo online. Todo mundo mordendo a língua. Exatamente. Então, antes o online, que não era uma opção, agora era talvez a única, né? Mas o quanto isso, por outro lado, também reinventou um pouco essa vida pós-formatura, né? Hoje mesmo, tu me perguntou, tu tá atendendo? E, de fato, assim, a maioria dos meus pacientes são online. A maioria, né? Claro que a gente investe, a gente tem um espaço, a gente tem uma câmera boa, uma iluminação, um microfone, um espaço isolado, né? Em que não tenham outras pessoas por perto. Mas o quanto isso mudou, né? A questão do... Bom, talvez agora, depois da formatura, eu não precise imediatamente me preocupar com uma sala, né? Em alugar ou em comprar, em mobiliar, enfim... Tem esse viés da terapia online, né? O quanto isso modificou bastante, assim, a vida pós-formatura. Não, total. Eu falando, eu nem tinha me dado conta, é verdade. Porque na época era muito pouco, né, assim, reconhecido essa questão do online. Eram poucas pessoas que atendiam online. E eu era uma delas, assim, que eu, mas não é pra mim, eu sou muito calorosa, sou muito do apego, assim, do tato. Não é pra mim. Até que, antes da pandemia, um ano antes da pandemia, uma paciente minha, que já estava há um tempo comigo, ela se mudou para outro estado. E ela tinha um vínculo muito grande comigo e ela pediu muito para que eu atendesse ela online. E eu sempre fui muito transparente com ela e disse, eu não atendo online, não sei como é que é esse negócio aí. Mas depois eu fui refletindo e pensei, de repente eu vou flexibilizar pra ver como é que eu me sinto, sempre sendo muito transparente com ela. Então eu dei essa notícia pra ela. Decidi que eu vou experimentar e vamos ver qual é desse online. E ela ficou muito feliz e acabou que deu super certo.
E foi muito terapêutico pra ela a gente seguir. Porque na época eu até disse assim, olha, eu posso ver terapeutas, né, aí nesse lugar e etc. E no fim não, assim, eu flexibilizei e deu super certo. Então ali eu já conhecia mais ou menos o online. Então quando entrou a pandemia, pra mim foi menos estranho o online, porque eu já tinha tido esse contato. Mas claro, daí eu parei de ir no consultório, né, e todos os meus pacientes online, dentro de casa, com o cachorro latindo, aquele caos, né. Então, mas total, assim, eu acho que isso traz uma... E é muito bom saber que tu pode atender pessoas e conhecer pessoas ao redor do mundo, né, assim, isso é incrível, a gente ultrapassar a geografia, assim, né, enfim, ampliar isso é incrível. E o quanto que eu aprendi nesse meio tempo que tem como tu criar um grande vínculo terapêutico, sendo que tu nunca viu aquela pessoa e talvez nunca vai ver aquela pessoa, né, e assim... Eu sinto saudade dela, ela sente saudade de mim, né? Assim, existe um vínculo mesmo. Então, acho que abriu muitas portas, assim, pra muitas pessoas, de fato. E depois disso, tu seguiu atendendo online, presencial? Como é que tá hoje? Eu tô só online. Daí eu botei pra alugar meu consultório. Tá lá sendo alugado, né? Tem outra pessoa. E eu fiquei totalmente no online. Então, eu fiz um escritório lá em casa. E é bem como tu falou, assim, coloquei uma boa internet, assim, dei um up na internet, no Wi-Fi, uma luz boa, uma câmera boa, então assim, eu investi naquele lugar que então passaria a ser o meu lugar de trabalho principal, o único, né, na verdade. Então hoje eu tô só no online, e eu adoro o atendimento online, adoro. Até vem pacientes e me pedem pra que eu atenda eles no presencial, ainda antes de eu colocar pra alugar meu consultório. Então eu tinha o consultório ali. E eu não queria, sabe, assim, eu não queria, pelo menos naquele momento eu não estava disponível pra isso. Emocionalmente também, porque eu me adaptei muito. E eu acho que pra mim foi tão bom também porque os pacientes se adaptaram muito. Talvez se algum deles ou alguns deles não tivessem se adaptado, aí eu acho que minha experiência seria outra. Mas super se adaptaram. Então, eu me sinto muito mais disponível para eles, cuidando mais de mim. E isso foi uma coisa que eu aprendi ali no ano da pandemia, mas dá pra dizer uns 6 meses antes, que é o meu significado de trabalho, ele mudou um pouco. Porque parece meio clichê isso, tá? Mas eu comecei a ressignificar muitas coisas da minha vida, assim. Ressignificar qual é o meu propósito. Eu lembro que o Fernando Rainho, não sei se sabe quem é. Sim. Ele tem um texto que eu adoro, que é A Mediocridade da Vida. E eu já pedi pra ele várias vezes, assim, porque, sei lá, eu perco, enfim, eu peço pra ele e eu mando com o nomezinho dele pra alguns pacientes, que eu acho incrível o que ele diz lá, assim. Faz muito tempo isso, tá? Faz muitos anos, eu me lembro até hoje. Que o texto fala sobre isso, assim, que a nossa vida, ela é medíocre. E tá tudo bem, né? Nós não precisamos ter grandes feitos para que a nossa vida tenha um valor. E talvez o valor da nossa vida seja justamente as pequenas, grandes conquistas ou os pequenos, grandes momentos. Então, para mim, é muito valioso eu poder, no intervalo de um paciente e outro, não sempre, porque às vezes não dá tempo, mas assim, em alguns intervalos eu poder ficar com os meus cachorros, eu poder passear com eles, eu poder comer com calma, eu poder adiantar um paciente para eu poder ver uma amiga minha de noite, numa quarta-feira. Então, assim, isso me preenche de uma forma que eu percebo o quanto isso me faz eu estar muito mais conectada com eles e com muito mais vontade de atender. É bem paradoxal, assim, mas eu me identifico muito com isso. Então, o trabalho ele foi ganhando um outro significado. E é muito legal isso que tu tá falando, assim, porque, claro, tô tendo insights bem breves, né, enquanto a gente conversa, mas eu fico pensando até, enfim, os esquemas que a gente ativa enquanto a gente tá atendendo, enquanto a gente tá ali no campo profissional, né, seja sentado na frente do computador, como todo o resto que envolve isso, porque tem toda essa parte que a gente ainda nem falou, né, toda essa parte burocrática,
finanças, como que é ser autônomo, como que é cuidar de uma rede social, enfim, a gente nem chegou nessa parte ainda. Mas eu fiquei pensando assim, né, enquanto tu falava, alguns pacientes pediam para atender presencial e o quanto foi legal tu ter respeitado isso e não ter se auto-sacrificado, né? Porque talvez pra ti, tu iria ir para um atendimento contrariada, já não tava muito afim, né? Ia perder esse tempo de qualidade na tua casa. E a gente oscilar entre presencial e online significa que 1 hora antes, 1 hora depois, a gente tem que estar com a agenda fechada, né? Porque a gente precisa desse deslocamento. Então, assim, muitas vezes a gente fica se cobrando, né? Tu mesmo falou, poxa, eu tenho vozes hipercríticas aqui muito altas e grossas, né? Talvez viesse algo no sentido de, não, tem que atender, o paciente quer presencial, tem que acatar, né, o pedido do paciente. Mas é tu poder olhar pra isso e pensar, não, mas não faz sentido pra mim, né? Explicar pro paciente, olha, tô atendendo nesse formato, mas se tu tiver disponível, né, a gente pode tentar online, ver como é que tu te sente. Ou indicar também, né? Exatamente, exatamente. E pode ser que o teu paciente tope e goste também, né? Porque nessa descoberta, como tu mesmo falou, nessa descoberta de que eu gostava muito do presencial, tinha muito essa questão do calor humano, né? Hoje em dia, tendo online e vejo que dá conta. Os pacientes também passam por isso, né? Eu, enquanto paciente, eu só queria presencial também. Eu lembro que antes eu fazia terapia aos sábados, porque eu pensava, não, tem que ser presencial e durante a semana eu não consigo, né? E aí veio a pandemia, aí vamos pro online, mas meio que assim, não tem outra opção, né? Vamos online porque é só o que dá. Depois que a pandemia foi flexibilizando também, eu voltei pro presencial. E quando eu voltei pro presencial enquanto paciente, eu percebi que mas dá pra ser online, né? Tá funcionando online. E hoje em dia eu também faço só online. Então, assim, eu resisti muito a esse processo, né? E hoje em dia eu faço terapia online e pra mim dá super conta. E enquanto terapeuta, eu também pensava, não, eu vou atender só presencial, né? Não, eu preciso disso, pra mim tem toda essa... Porque quando a gente vai falar sobre valores... Eu pensava assim, valores pessoais mesmo, né? Eu pensava assim, eu quero ter o meu cantinho, eu quero sair de casa, ir pro meu trabalho, separar essa coisa de casa e trabalho. Então, pra mim, até que fazia sentido, né? O meu estágio também foi presencial. Então, eu comecei, enquanto terapeuta, deste formato. Mas quando eu me formei e quando os pacientes foram aparecendo, a maioria queria online. E eu me vi ali, né? Tudo bem, vamos testar, vamos ver como é que vai ser. E eu adorei, eu amei atender online. E hoje em dia, a mesma ideia, sabe? Gosto do presencial também, mas é diferente, né? A gente se sente muito mais... Eu me sinto muito mais aberta durante os atendimentos quando é online, porque eu tô confortável. Né? Eu tô confortável, eu tô sentada de uma forma confortável, que eu tô me sentindo bem. Às vezes, presencialmente, a gente fica aquela coisa mais hiperalerta, assim, cuidando. E online é diferente, né? Então, tem essa adaptação da gente enquanto terapeuta, da gente enquanto paciente também. E o quanto essas experiências vão construindo daqui pra frente como que a gente quer a nossa trajetória, né? Exato. Bom, daqui a pouco eu quero voltar pro presencial, não tem problema, não tem certo ou errado, mas é aquilo que faz sentido pra gente naquele momento. Pode ser que daqui a pouco, na minha casa tenha um movimento diferente e eu pense, talvez nesse momento é importante atender num outro espaço, né? Atender pode ser até online, mas num lugar diferente, que não na minha casa, então alugar um escritório, algo nesse sentido. Claro que ao longo da nossa vida a gente vai ter essas oscilações, né? Ou, por exemplo, quero me mudar de cidade, não consigo mais atender presencial aqui, vou ter que ficar só online. Então é legal pensar nisso, né? Legal pensar o quanto, se a gente se coloca à disposição de flexibilizar algumas coisas. E aí, já voltando pra minha linha de raciocínio inicial, né? Que era o que me ativa. O que me ativa, né? Se eu vou pro lado do autossacrifício ou não, né? Enfim, E aí fiquei pensando sobre isso, como eu comentei, alguns pequenos insights enquanto tu falava, assim, né? E tu sabe que isso que tu falou eu valorizo muito, 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 muito. Que é a questão de tu poder trabalhar aonde tu quiser, assim, basicamente. Claro, tem um mínimo, né? Assim, sigilo, luminosidade, uma boa internet. Tem algumas coisas que são muito básicas. Mas de que tu tem a possibilidade de construir isso em outro lugar. Eu passei uma semana agora com a minha afilhada, que foi batizado dela, depois eu fiquei lá em Pelotas, que a minha irmã me pediu pra eu ficar cuidando dela. E
e eu atendi de lá, sabe? Eu trabalhei de lá. Nos intervalos eu ia correndo e eu ficava com a minha afilhada. Então, assim, essa disponibilidade eu valorizo muito. Muito mesmo, assim. E o quanto faz diferença, acho que era um pouco disso que tu falava, né? Se eu me sinto bem com o meu trabalho e consigo aproveitar e ter momentos de descanso, momentos de lazer fora dele, parece que se torna um ciclo, né? Então, se eu me sinto bem, no meu trabalho eu consigo trabalhar melhor e a gente entra nesse ciclo mais confortável mesmo do que aquela coisa, não, tem que ir lá, obrigatório, tem que ser presencial, é algo que eu não tava afim, e daí a gente já volta pra casa mais estressado, daí a gente já não trabalha tão bem, né? Então a importância da gente conseguir conciliar as duas coisas, que é o que faz sentido pra gente, né? E aquilo que, enfim, é responsabilidade também, né? Como tu mesmo disse, claro que vai ser um espaço reservado, um espaço privado, com uma boa iluminação, com boas condições para ter aquele atendimento, né? Mas não precisa necessariamente ser presencial, não precisa... Sim, lugar fixo, assim. Exatamente. Né? Essa coisa mais rígida, né? Exato. Isso que tu falou de gostar de atender presencial. Sabe que eu sinto falta dos meus pacientes, eu tenho muita curiosidade em saber como é que esses pacientes que eu nunca vi, como é que eles são, né? Assim, poder ver de pertinho. Eu até tenho uma paciente que ela começou a correr comigo. Eu comecei a correr com ela, na verdade. No mesmo grupo, né? Na mesma assessoria. E às vezes a gente tá tentando combinar um dia pra gente correr juntas, pra eu poder conhecer ela. Porque agora também não tem consultório, né? Tá lá com outra pessoa. Então, eu sinto essa vontade, eu sinto essa curiosidade, eu sinto falta daqueles que eu já vi também. Mas é isso, né? É uma questão muito de botar na balança e ver qual valor pesa mais. Né? E o que funciona, né? E respeitar o processo também, né? Porque agora eu fiquei pensando assim, quando eu fazia estágio e era tudo presencial, e alguns pacientes que eu atendo presencial também hoje, tem aquela coisa da chegada, né? Que a gente conversa um pouquinho, enfim, oferece um café, alguma coisa nesse sentido. Aí atende, tem a saída também. Então tem algumas conversas mais informais que acontecem no presencial. Que no online acaba não acontecendo tanto, porque, bom, o paciente entra na hora da sessão, claro que a gente recebe bem e tudo mais, mas é um pouquinho diferente, né? Mas o quanto é importante a gente respeitar esse processo, porque pode ser que eventualmente aconteça do vínculo no online demorar um pouquinho mais para se estabelecer, né? Justamente porque no presencial tem essa coisa de chegada e saída, a gente consegue ver a pessoa, tocar na pessoa, né? Dar um abraço. Tem algumas técnicas que te aproxima da pessoa, né? Isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Porque eu não posso sentar do lado dela e pedir licença, encostar nela, né? Mas a gente vai... Exatamente. Então, a ideia é de que, assim, vão ter pontos positivos e pontos negativos nos dois, né? Exato. Mas que a gente possa respeitar esse processo. No online, eventualmente, o vínculo demora um pouquinho mais para se estabelecer, que não é uma regra, mas chutando aqui que isso possa acontecer, né? Bom, mas não significa que isso não vai acontecer, que um vínculo não vai existir. Talvez ele só demore um pouquinho mais, porque a gente tá ali num formato muito... Enfim, entra, tem a sessão e sair e desligar a chamada. Né? E em seguida já tem um outro paciente. Diferente do presencial ali, que às vezes a gente pode acompanhar até a porta, né? Ou algo nesse sentido, oferecer um cafezinho, oferecer até um lencinho. Né? Porque tem isso também. No online a gente não tem controle do que o paciente tem ali de material disponível, né? Então são detalhes que a gente vai percebendo, assim, quando a gente consegue visualizar isso de longe, né? Bom, no presencial tinha isso, no online não tem e tal, mas é o que a gente só vai aprendendo enquanto a gente tá vivendo, né? Enquanto a gente tá se experienciando nessas diferentes formas de ser psicólogo, né? Exato. E até nas aulas, fiquei pensando, porque hoje em dia, tu também, quando tu dá aula, é mais online. É, online. Eu dei até, mas daí foi durante a pandemia, agora não me lembro. Mas a maior, acho que é online, a maioria. Pelo menos nos últimos 2 anos, sim. Online. E a mesma ideia, né? Eventualmente, bom, a faculdade eu fiz maior parte presencial. Chegava lá, tinha aquela troca de ideias com o professor. Era algo legal, Claro. né? Era algo que tinha mais um espaço para vínculo, um espaço para networking também. Exato, conversa de corredor, né? Eu acho que talvez as pessoas tenham sentido muito uma queda até na própria rede de apoio. Né? Porque tu mesmo falou, eu fiz a minha especialização em TCC, tenho amigos hoje que vieram de lá, coisa que no online é diferente, né? Eu acho que é diferente, eu acho que
psicoterapia online é uma coisa e tu ser estudante online é outra. Verdade. Eu acho que te dá muitas possibilidades, assim, por exemplo, pessoas que são de outros estados poderem fazer, né, aqui a formação de esquemas, por exemplo. Isso é uma baita, assim, né, ótimo. Mas na minha época da formação, que era presencial, eu gostava muito de ver as pessoas, sabe, assim, a gente ia almoçar, então é isso que tu falou, assim, tem um lado bom e um lado ruim. E eu queria ressaltar uma coisa que eu achei bem interessante, que tu falou sobre o vínculo, que no online é um pouco diferente. E eu acho que sim, acho que vai depender muito da pessoa, vai depender muito, né, de como é que é o funcionamento da pessoa, como é que é o teu funcionamento, enfim. Mas eu acho que eu tenho observado, assim, de uns bons tempos pra cá, que pacientes que têm ansiedade social ou que têm um esquema de defectividade muito grande, assim, em relação a se mostrar para o outro, eles têm conseguido se vincular mais rápido no online do que no presencial. É como se, de certa forma, aquilo protegesse. É verdade. E tá, aquilo pode ser uma parte evitativa, tá ali no computador. Até pode, mas assim, pra construção de vínculo, vale tudo, né? Vale tudo isso. Que seja evitativo. Depois a gente vai entrando devagarinho. Exatamente. Então, eu acho que é muito isso, assim, é um mundo de possibilidades. Sim, porque pode ser que a terapia presencial seja até uma ativação comportamental para aquele paciente, mas não que isso não vai acontecer no online, né? Mas no online tem a questão do vínculo e é verdade, eu também percebo isso eventualmente, assim, e faz sentido, né? E que bom, porque talvez tem pessoas que se não fosse online não buscariam pela terapia. Né? Ou até, enfim, pensando aqui, pessoas que moram em cidades muito pequenas e que todo mundo faz terapia com o mesmo psicólogo. Ou que são da área da psicologia, gostariam de alguém um pouco mais distante, né? A possibilidade do online, não, eu posso fazer terapia, né? Isso não me limita, a questão territorial não me limita, porque eu posso fazer online. Ou até, como tu mesmo disse, né? Uma paciente que foi morar longe, que foi morar em outro estado. Então, a possibilidade de manter isso que não foi uma escolha, né? Parar a terapia, quero interromper, eu quero receber alta. Não, é por uma outra questão de mudança mesmo, né? De cidade. Então, que bom que existe essa possibilidade de seguir, né? Exato. Mas, enfim, Vicky, uma coisa que eu tô curiosa, assim, pra te perguntar, né? E que a gente ainda não chegou, na questão do livro. Como é que foi pra ti a construção? Como é que foi pra ti a experiência de escritora? Conta um pouco pra gente, né, sobre a tua produção e também se tem o objetivo de seguir nessa área de escrever mais, como é que tá pra ti? Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei. Quando eu era pequenininha, eu escrevia muito, assim. Então, se eu queria desabafar com alguém, acho que o meu lugar seguro era o papel e a caneta, sabe? E para além de outros, né? Mas assim, eu tinha muito isso de externalizar através de cartinhas. Eu falando comigo, assim, coisa mais querida, né? Fofa. Mas, enfim. Então, eu sempre gostei muito disso. Apesar de que é uma coisa meio estranha, assim, porque eu nunca fui de ler muito. Mas era muito boa em escrever. O que não faz muito sentido, mas era assim. Então, eu sempre quis botar isso na prática de alguma forma. Aí, então, surgiu a ideia de eu escrever um livro. Aí, eu convidei uma colega minha. Então, a gente escreveu o Vida A, 5 Passos para Vencer Mais um Dia, que é um protocolo de prevenção ao suicídio, mas que depois, conforme a gente foi escrevendo, a gente começou a ver que pessoas também com alguma crise ou pessoas com depressão, não necessariamente com uma depressão grave, né, que beira ali a ideação suicida, mas pessoas que estão passando por um momento muito difícil e estão, de certa forma, desesperançosas, pode ser por um conflito específico, né, enfim, mas que aquilo possa ajudar a vencer mais um dia, né, então aquilo não é terapia, aquilo é terapêutico, mas a ideia é essa, assim, é mais um dia, sabe? Para que no próximo dia tu possa tentar de uma outra forma, uma forma diferente, ou tu possa buscar ajuda. Então foi muito bom, assim, foi muito bom poder botar, porque é isso, né? É a gente canalizar. A psicologia positiva fala muito sobre as nossas forças, né? Então eu entendo que eu tinha que expressar isso, eu tinha que colocar isso em algum lugar, porque me faz muito bem escrever.
Claro, às vezes eu procrastino e aquilo fica mais ansiogênico do que gostoso de fazer. Mas também quando eu sento, vai e é muito bom. E eu tenho planos, eu tô com 2 livros em andamento, por sinal, que estão lá, sabe? Ano de casamento, a gente deixa pra depois alguns projetinhos, mas sim, a ideia é seguir, né? Eu já escrevi alguns capítulos também. O que eu não curto é escrita acadêmica. Não curto, não adianta. A questão da BNT, da APA, isso eu sempre achei um saco, sabe? E eu nunca gostei de uma coisa muito engessada. Exemplo, eu tava lá no INTCC e eu participei do TRI, eu era membro do TRI, que é a Terapia de Reciclagem Infantil. E a gente tinha que fazer alguns testes, enfim. E eu atendi um gurizinho e eu tinha que seguir um protocolo, porque era fins de pesquisa. E pra mim era uma experiência foi muito desafiadora, assim, porque eu via que tinha muito mais coisa pra trabalhar e eu não podia. Eu tinha que seguir aquele protocolo porque, afinal de contas, era uma pesquisa. Então, tudo que é muito engessado, eu vejo que eu tenho dificuldade de me encaixar. O que é diferente de ter uma organização, sabe? Então, escrita mais criativa, que eu possa me expressar, óbvio que com embasamento, assim, mas também trazendo da minha prática clínica, eu prefiro. Né? É isso que eu gosto, na verdade. Então, tem 2 em andamento aí também na terapia do esquema. E a gente vai indo, né? Escrevendo um capítulo aqui, um capítulo ali, escrevendo livro. Adoro. Sempre respeitando os teus passos, o teu espaço. Exato. E aquilo que faz sentido pra ti. Exato. Tem uma coisa que eu aprendi na pandemia foi: cuida de ti. Mesmo assim. Claro, nesse meio tempo, a gente tem vários momentos que a gente não cuida da gente, que é muito difícil, né? Mas, assim, de eu me olhar mais, eu me respeitar mais. E agora, até, na minha nova terapia, eu tenho trabalhado muito essa questão dos meus valores pessoais. E, então, eu tenho, assim, sido muito, muito amorosa com a minha criança, assim, né? E muito mais do que antes. Às vezes eu dou uns tapas nela sem querer, depois eu peço desculpa, também que... Mas, assim, me auto-sacrificar hoje é bem mais difícil, sabe, disso acontecer. E graças à terapia, né, gente? Terapia do esquema, o ACT, enfim, terapia. Agora, tô falando sobre valores, é uma reflexão que eu sempre tenho. E, assim, eu nem sei quem que eu ouvi falando sobre isso, com certeza da ACT, mas não me lembro a pessoa exatamente que foi. Mas que me marcou muito, né? Que é a gente reconhecer, porque o primeiro passo é reconhecer quais são os nossos valores, né? Reconhecer o que é importante pra mim, porque senão a gente vai atirar pra todo lado, né? Se eu não sei o que é importante pra mim, se eu não sei o que eu gosto, eu vou pra qualquer caminho, né? Mas se eu sei, se eu consigo descobrir, digamos assim, em terapia, né, o que é importante pra mim, o que eu preciso, o que me preenche, e é muito do que tu traz, né? Poxa, me preenche essas pequenas coisas do dia a dia. Sair com uma amiga numa quarta-feira, conseguir manejar melhor os meus horários, ter essa autonomia. Ah, não, sexta-feira eu vou trabalhar até mais cedo, né? Ali depois das 4 não atendo mais. Ou sábado de manhã não atendo. Ter um dia da semana de folga, né? Então, se isso é o que faz sentido pra mim, pra eu ter mais momentos de lazer... Porque uma coisa assim, eu, Gabriela, tá? Eu adoro, e todo mundo que me conhece sabe, eu adoro rolês gastronômicos. Então, assim, quer me chamar pra fazer alguma coisa, é me chamar pra tomar um café, é me chamar pra almoçar, é me chamar pra jantar, né? Então, eu preciso desses 3 horários, né? Claro. Almoço, café da tarde ou janta. Isso pra mim é lazer, né? E pra eu conseguir dar conta disso, eu preciso ter um horário mais flexível. Não tem como eu atender... a manhã inteira, a tarde inteira e ter 1 hora de almoço, se eu vou ter que almoçar correndo, se eu vou ter que almoçar qualquer coisa, né? Ou se no meu lanche da tarde eu não conseguir sentar, tomar um café, ter um momento mais prazeroso, né? Ou até mesmo de noite, em algum horário específico, algum dia específico que eu queira sair pra jantar em algum lugar, eu preciso ter esse horário, senão eu não vou conseguir fazer o que eu gosto. Né? E se eu não faço o que eu gosto, será que eu vou estar trabalhando também da melhor forma possível? Né? Será que eu vou estar entregando aquilo que... Porque a gente entra daí num ciclo vicioso, porque se eu não entrego o que eu gostaria de entregar, eu me frustro,
né? Se eu tô frustrada, a chance de eu entregar o que eu quero é menor ainda. E a gente entra nessas, né? Exato. Então, a dificuldade de a gente quebrar esse ciclo e pensar, não, tá, para eu conseguir fazer o que eu devo fazer de uma forma mais satisfatória, eu preciso pensar em como que eu vou também organizar aqui para eu ter saúde mental, né? Então, os meus momentos Nós de somos lazer. a nossa ferramenta, né? Exatamente. Exatamente, gente. A nossa Tava pensando sobre isso essa semana, inclusive. Porque cada um, a gente mostra aquilo que a gente faz, né? Até certo ponto, a gente mostra o que a gente faz. E a importância da gente estar com a nossa saúde mental em dia, né? Claro que isso não é regra e a gente não consegue e nem tem por que a gente se cobrar disso, porque a vida acontece e as emoções vão surgir, mas a importância da gente ter momentos de lazer, da gente ter terapia, da gente conseguir fazer aquilo que a gente indica que os nossos pacientes façam, né? Que a gente consiga mostrar também as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas para os nossos pacientes, porque nós somos pessoas reais, né? E não aquele modelo de terapeuta intocável, entidade inatingível, né? Porque que modelo que a gente vai estar passando, principalmente quando a gente fala em terapia do esquema, né? Que a gente usa tanto essa questão. Nossa, total. E isso que tu falou, assim, de ter essa flexibilidade, etc. O que é diferente de autodisciplina insuficiente. Né? Autodisciplina insuficiente é um pouco isso, assim, né? Eu vou fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Beira, assim, uma criança birrenta, assim, né? Mas é diferente, não é sobre isso que a gente tá falando. A gente tá falando sobre o nosso cuidado pra gente poder cuidar do outro. Aquela metáfora, né, do avião. Então, se caem as máscaras de oxigênio, o que a gente tem que... Qual é a orientação que a gente recebe? A gente colocar primeiro em nós, depois na pessoa do lado, né? Senão a gente não consegue ajudar ninguém. Senão a gente não consegue ajudar ninguém. Então, é bem isso que tu falou, me remeteu às nossas vozes mais permissivas, que é completamente diferente, né? Uma coisa é eu pensar assim, aí a gente entra naquela discussão de autocompaixão e autopiedade, por exemplo, né? Muitas vezes as pessoas acham que autocompaixão é, ai, pobrezinho de mim, hoje tá muito frio, não vou trabalhar porque eu vou ficar debaixo das cobertas. Ai, nossa, pobrezinho de mim, eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço comer um doce no final do dia. Sendo que, na verdade, isso não é autocompaixão, né? Autocompaixão é a gente olhar para aquilo e pensar, puxa, isso não tá me fazendo bem, né? Isso tá doendo, isso não tá legal. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer para tornar da minha rotina, que é algo puxado, cansativo, um pouco mais prazeroso? Porque se isso for um pouco mais prazeroso, eu consigo fazer o que eu preciso de uma forma com melhor desempenho, né? E de uma forma que faça com que eu me sinta bem com o que eu tô fazendo, né? Que seja até mesmo reforçador. Mas é exatamente isso que tu falou, né? Não é autodisciplina insuficiente, não é ser permissivo demais, né? É o contrário, é o oposto. É a gente olhar para aquilo, reconhecer que aquilo não tá legal, que aquilo não tá fazendo bem nem pra gente, nem pro outro e promover a mudança, né? Não ficar só na ruminação também, né? Ah, isso não tá legal, isso não tá legal, isso tá ruim, tá, mas e aí? O que a gente vai fazer a partir disso, né? Que eu acho que foi muito do que tu fez em relação a atender presencial online. Né? Essas escolhas que tu foi tomando ao longo da tua trajetória profissional. E eu vou te dizer que eu acho que eu senti, não sei se tu... Bom, tu atende presencial, né? Mas eu senti muita falta de estar com pessoas. Eu acho que essa minha necessidade, vontade de sair com as minhas amigas, assim, de sair com o meu noivo, enfim, eu fazer coisas fora de casa, vem também um pouco disso, né? Então, pelo menos uma vez na semana, eu gosto de sair com as minhas amigas. Sair pra jantar, né? Todas na casa de uma, a gente pega um vinhozinho, a gente faz queijos e vinho, sei lá. Então, a gente entra naquilo, né? Isso me preenche e faz com que eu consiga dar muito mais. E parece um clichêzão, mas é muito real. É muito real. E falando sobre clichêzão, quero fazer pra ti uma última pergunta, assim, que vem ao encontro de tudo isso que a gente tá falando, né? Hoje, o teu modo adulto saudável pode ser pro teu modo terapeuta ou pro teu modo de estudante. O que tu acha que o teu adulto saudável diria, né? Qual conselho que tu gostaria de ter escutado ou qual conselho tu gostaria de dar pra ti mesma hoje? Eu falaria pra várias de mim. Eu falaria pro meu adulto saudável, falaria pra minha criança. Mas talvez um pouco assim de... Acredita e pode ser quem tu é como terapeuta.
sabe? Assim, te apropria do teu estilo. Nem todo mundo vai gostar, mas tem muita gente que vai gostar. E o trabalho, a maior parte do tempo, a gente fica no trabalho. Então, assim, que ruim e que custoso é tu não poder ser tu. Então, assim, seja tu, sabe? Tu tem um valor, né? Assim, tu é muito legal, né? Para além de ser uma boa terapeuta, não é só sobre isso, sabe? É tu poder te assumir como teu estilo de professora, teu estilo de profissional. Então, vai, Confia. vai, meu bem. Exatamente, até me lembrou agora uma conversa que eu tive com uma colega também, que é sobre, bom, a gente passa, se a gente for pensar ali, né, num dia tem 24 horas, se a gente passa um terço do nosso dia dormindo, mais um terço trabalhando, o outro terço a gente tem que tomar banho, ir no mercado, organizar a casa, se transportar, enfim, estudar, né? Então o que sobra? O que sobra, né? Muitas vezes é no próprio dia a dia do nosso trabalho que a gente vai conseguir ter momentos prazerosos, né? Nem sempre vai ser só no final de semana, porque às vezes o final de semana também vai estar ocupado com alguma demanda, né? Então que a gente possa pensar assim, tá, meu dia é esse, eu tenho essas coisas pra fazer. Como que eu posso tornar esses momentos mais prazerosos, né? Será que das 8 às 18 vai ser só sofrimento? Vai ser só trabalho? Vai ser só puxado? Ou eu consigo inserir um café, um chazinho, um lanche, né? Quem sabe tomar um café ao longo do atendimento, né? Se o paciente não se importar, se a gente também se sentir confortável para isso. Então, como que a gente pode tornar da nossa rotina algo mais satisfatório, né? Sem pensar em grandes planos. Sim, pequenas coisas, né? Do dia a dia. Exato. E eu vejo que assim, isso me ajuda muito na autenticidade que eu tento ter, que é um valor pra mim, como terapeuta. Então, assim, quanto mais eu exploro as coisas que me dão prazer e que fazem sentido, mais eu me conheço e eu acho que mais íntegra eu consigo ser, né, com os meus pacientes, né, assim, de mostrar várias coisas, por exemplo, assim, de atraso. Tem vezes que eu atraso, mas tudo eu compenso. Então, assim, eu sou falha, né, assim, e eu não faço questão de esconder isso deles, né, e eu acho que isso vem muito nessa pegada de tu cuidar de ti, tu gostar de ti, né? De forma bem abrangente, né? Mas acho que isso é uma coisa bem importante, assim, porque que horror tu ter que vestir um papel das 8 às 6 da tarde. Que horror, né? Eu já fiz isso. E eu vou te dizer que às vezes, pra mim é um desafio, mas cada vez mais eu tento ser eu, sabe? Com as minhas roupas, com o meu jeito de sentar, com algumas palavras que eu falo, enfim, porque é legal, sabe? Exatamente. O trabalho ele não precisa ser chato, ele não precisa ser custoso, ele pode ser também divertido, dentro de limites, óbvio, né? Claro, a gente parte desse princípio, né? Tudo que a gente tá falando aqui é partindo desse princípio, dentro dos limites que a relação permite, né? Mas enfim, Vicky, adorei a nossa conversa, gostei muito de ouvir tua trajetória, conhecer um pouquinho mais. E vou deixar também para tu contar pro pessoal, tem rede social, tá ativa, não tá ativa, o que tu posta lá, onde que a gente pode te encontrar? Eu adorei, muito obrigada pelo convite, adoro falar e adorei essa experiência. Eu tenho um Instagram profissional, que é victoriaduarte.psico. E lá eu vou muito, às vezes eu posto, às vezes eu não posto, já tentei fazer bonitinho, dia sim, dia não postar, mas é aquela coisa, né, às vezes nem sempre dá certo, mas assim, lá eu gosto de postar algumas coisas que me vêm, às vezes teoria, mas muito da minha prática, muito de reflexões, assim, e por lá vocês podem me acessar, mandar direct, né, comentar, seguir, compartilhar, e se fizer sentido pra vocês. Isso aí. Perfeito. Então tá bem, muito obrigada, Vicky. Obrigada, Gabi. Espero também que tenha sido, que possa agregar nessa nossa conversa, principalmente para quem tá aí na graduação, quem tá pensando em entrar no campo da psicologia. Muitas vezes a gente fica um pouco pisando em ovos, não sabe exatamente por onde ir,
mas tem uma série de possibilidades e também muitas pessoas com quem a gente pode contar, né? Eu vi que uma delas está deixando aí o Instagram, então qualquer dúvida, qualquer coisa que possa surgir, vocês podem entrar em contato, certo? Isso aí. Então tá bem, um abraço e até mais. Tchau.